more generation, three more generations. Bom, estamos na nossa série sobre oração e temos falado sobre aquilo que Jesus nos ensinou para que nós possamos ter uma vida de oração. Oração nada mais é do que ter intimidade com Deus, falar com Deus, conversar com Deus, nada de penitência, de pagar qualquer coisa que seja. Oração é conversar com um amigo, que é o que Deus tem para nós. E nessa série que nós estamos fazendo aqui em Machu Picchu, já falando sobre o Pai, que, ou seja, a oração diz respeito a reconhecer Deus como Pai, sobre nós, porque Ele tem uma família para cada um de nós. E aí nós vamos discorrendo por cada uma das etapas aqui que a gente disse. No dia de hoje eu quero dizer sobre perdoa os nossos pecados, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. Jesus fala que uma vida de oração frutífera passa por perdoar aqueles que nos ofenderam. E ele fala isso de uma maneira muito forte quando ele diz, olha, você vai pedir que o Pai te perdoe da mesma forma que você tem perdoado, né, os seus ofensores, aqueles que de alguma maneira causaram dano na sua perspectiva, naquilo que você está vendo. Bom, Jesus fala que perdoar é um ato que Deus deseja de cada um de nós. E que nós não podemos deixar que nenhuma raiz de amargura venha sobre o nosso coração e contamine toda a nossa vida. Então, falar de oração significa apresentar diante de Deus a nossa causa, sem a causa de ninguém na nossa vida nos atrapalhando. Ou seja, muitas vezes fomos ofendidos, fomos magoados, traídos, abandonados. Mas Jesus diz que para uma vida saudável de oração é necessário que essas coisas sejam perdoadas. Ou seja, não é nem... Quando às vezes as pessoas pedem perdão, falam assim, mas eu não tenho vontade de perdoar. E eu seria até de uma forma mentirosa se eu estivesse dizendo que eu perdoaria. Mas na verdade, a Bíblia diz que nós não devemos viver pelo que nós sentimos, pelo que nós cremos. Então perdão não é sentir perdão, é crer que porque Deus me mandou perdoar, eu perdoo e ofereço a essa pessoa que um dia me magoou, que um dia marcou a minha história de forma que trouxe tristeza e angústia no meu coração, seja livre, perdoando aquele que ofendeu. Jesus diz, olha, o Pai vai te perdoar da mesma forma que você perdoar aqueles que têm te ofendido. É uma coisa forte. Falar de perdão é falar de Jesus, porque de tudo aquilo que a gente entende, que as pessoas falam sobre religião, Jesus oferece perdão para nós. Nós somos perdoados do nosso pecado, da nossa ofensa, e agora podemos perdoar a quem tem nos ofendido. Ele conta uma historinha que é muito interessante. Diz de que um homem devia muito ao seu senhor. Era uma dívida tão grande que mesmo que ele vendesse seus filhos, sua casa, seus bens, não seria capaz de quitá-la. E ele foi a esse seu senhor e clamou por misericórdia para que esse senhor perdoasse a sua dívida. Então aquele senhor compadeceu-se dele e diz, então você está perdoado da sua dívida. Quando esse homem saiu da presença daquele que o havia perdoado, encontrou logo a seguida aquele que te devia algo. E diz a parábola que Jesus conta que essa pessoa não foi capaz de perdoar, pelo contrário, pegou aquele homem e queria fazer com que ele pagasse a sua dívida. Alguém vendo essa história, que participou quando Deus ou aquele homem tinha sido perdoado, foi lá e contou para o seu senhor que aquele seu conservo não tinha sido perdoado, não tinha perdoado o seu conservo, aquele servo. Então eles o tomaram, levaram à presença do seu senhor e diz que ele foi entregue, foi aprisionado, porque ele diz, olha servo, você que foi perdoado não deveria ter usado de misericórdia com aquele que te ofendeu, aquele que te devia. Muitas vezes nós não compreendemos isso. Nós somos perdoados por Deus. Deus nos dá uma nova vida, uma nova história. E agora diz para nós, agora livra a história dos outros também que te ofenderam. E às vezes a gente não faz isso. A gente quer manter essas pessoas escravas da nossa falta de perdão. Mas a oração que Jesus nos ensina fala sobre perdão de pecados. A oração que Jesus nos ensina fala de oferecer às pessoas uma nova história na nossa vida e na vida dela que se segue. A gente tem percebido que a maioria das pessoas que retém o perdão fazem mal mais para si mesmo do que imaginam fazer para aqueles que te ofenderam. Porque contém o seu coração amargurado e, como eu disse, a Bíblia diz que não deixe que nenhuma raiz de amargura venha no seu coração e contamine toda a sua vida. Tem muita gente contaminada na sua vida, amargurada, entristecida, porque não deixa uma história nova entrar na sua vida. Que você possa oferecer às pessoas que te ofenderam uma nova história, uma nova vida. Que você possa dizer, Deus, eu não sinto, mas eu entendo que eu preciso obedecer. E eu quero oferecer a essas pessoas uma nova história na minha vida.
que você possa perdoar a Deus, que você possa se entregar a esse Deus maravilhoso. Eu tenho certeza que no dia de hoje você crê nisso, por obediência, não por sentimento, e dizer, eu perdoo aquele que me ofendeu. Um sentimento novo vai fluir através de você, no seu coração, na sua vida, e você vai dormir melhor, você vai viver melhor, você não vai ser constrangido mais pela presença dessa pessoa nos lugares que você frequenta, e Deus vai atender a sua oração. Quando você dizer, Pai nosso que estás no céu, santificado seja o teu nome, venha a mim ou venha a nós o teu reino, seja feita a tua vontade, perdoa, ou me dá o pão de cada dia e perdoa meus pecados como eu tenho perdoado aqueles que me ofenderam. Eu tenho certeza que Deus vai produzir paz, alegria, vai produzir contentamento na sua vida de forma maravilhosa, como você nunca experimentou. Esse dia, aí mesmo na sua casa, você diga a Deus, Deus, eu perdoo aqueles que me ofenderam. Eu ofereço a minha vida em sacrifício ao Senhor, em obediência. E o Deus de paz, diz a palavra de Deus, vai encher o seu coração de alegria. Que Deus te abençoe, que você possa conhecer mais da oração do Pai Nosso, que você possa mais conhecer dessa Bíblia Sagrada que fala a respeito de alegria, de contentamento, de uma vida vitoriosa aqui na terra. Em nome de Jesus, que você possa encontrar a família de Deus. Procura um lugar onde essa palavra é ensinada e ministrada. Vamos ter maior alegria de ter você em um dos nossos cultos, nas nossas reuniões e desfrutarmos juntos da presença de Deus. Depois, amanhã, continuaremos com mais ensino sobre a palavra de Deus, sobre oração, direto aqui de Machu Picchu, no Peru. Que Deus te abençoe. Regeneration, regeneration.